Então, pessoal, eu vou começar a dar nome para essas moléculas agora. Na parte da esquerda, a gente tem aquela mesma molécula que eu disse que é um aldeído, né? Então, se eu olhar para essa molécula aí, ela tem 3 carbonos, né? Tem 2 hidroxilas, 4 hidrogênio e uma dupla com o oxigênio aí na extremidade, que é a carbonila, que caracteriza um aldeído. Essa molécula, então, eu posso falar que ela é uma aldose, porque tem um aldeído. Mas também eu posso falar que é uma aldotriose, porque é um aldeído e tem 3 carbonos somente. Tá? Triose é um nome diferente que a gente não tinha falado ainda. Triose, então, caracteriza a molécula que tem 3 carbonos. Se a molécula tiver 4, vai ser tetrose. Se ela tiver 5 carbonos, vai ser pentose. 6, hexose. 7, heptose. Tá? Então vai começar da triose até a heptose, com 7 carbonos. Então, eu vou ter moléculas de 3 a 7 carbonos com o grupo químico aldeído. Vão ser as aldoses. E eu vou ter moléculas de 3 a 7 carbonos com cetona na estrutura, que vão ser as cetoses, tá? Então, existem moléculas com aldeído e com cetona de 3 a 7 carbonos, ok? Espera aí que eu não gosto. Beleza. Vamos ver a estrutura da glicose e da frutose. Ó, se eu ficar mudo e sumir é porque deu algum problema, mas vocês me avisam, porque eu só estou vendo a minha tela do PowerPoint, eu não estou vendo a tela do Skype. Então, às vezes aconteceu alguma coisa, faz igual vocês fizeram aí, avisa. Então, a glicose e a frutose. Vamos começar com calma. Podem observar aí, se vocês contarem os carbonos, tem 6 carbonos na estrutura da glicose. E a frutose também tem 6 carbonos, tá? Então, as duas... As duas são hexoses, tá? Hexose é de 6. Já aí, no problema deve ser aí no seu. Todo mundo tá vendo? Sim, é porque o dela deve estar no modo juntos, para colocar em modo de exibição de conteúdo que aparece. É. Beleza. Então, olha só. A glicose e a frutose têm 6 carbonos, todas duas. Então, elas são classificadas como hexose. Se fosse 5 carbonos, seriam pentose. Tá? Então, são as primeiras classificações que vocês vão ter que ver. É muito fácil, né? 4 tetrose, 3 triose. Agora, a diferença, gente, é que a glicose é um aldeído e a frutose é uma cetona. Agora, façam um exercício para mim, façam um exercício para vocês. Contem quantos hidrogênios tem na glicose, quantos hidrogênios tem na frutose aí. Quantos que vocês acharam aí? Pode falar. 12. Perfeito. Nas duas? Positivo. Quantos carbonos tem nas duas? A gente já falou. 6. Então, olha a fórmula. C6, carbono 6. Abaixa aí. H12, C6H12,
E oxigênio? Contem aí. Seis também. C6H12O6. Então, meus amigos, se você vê lá escrito no papel C6H12O6, a forma molecular da glicose e da frutose é a mesma. Tem 6 carbono, 12 hidrogênio, 6 oxigênio. C6H12O6. O que diferencia os dois? É o aldeído e a cetona. A única diferença da glicose para a frutose é aldeído e cetona. O grupo químico. Não é a fórmula molecular. Por isso que a estrutura do carboidrato é importante. Porque você vê muito falar de glicose, 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 a glicose no meu sangue, a galera que gosta de uma cachaça e de um álcool, né? Tem que tomar glicose, tem que ir para o hospital, né? Muitos, né? Quem nunca tomou uma glicose no hospital, né? Ainda não viveu o suficiente, né? Então, a glicose é aí, ó. Agora, vocês sabem o que surge se eu juntar uma glicose mais uma frutose? Alguém sabe? Perfeito, Denis. Sacarose. Então, a famosa sacarose é a junção da glicose mais a frutose. Então, a famosa sacarose que a gente vê falar tanto é a glicose mais a frutose. Então, juntou uma aldose com uma cetose. Logo, a sacarose vai ter 12 carbonos, porque juntou duas hexoses, C6 com C6, né? C12. Então, a sacarose tem 12 carbonos. E ela vai ser o principal combustível que vai ser translocado nos floemas dos vegetais, que é diferente do animal. A gente vê isso lá no metabolismo, que o vegetal ele transloca sacarose no floema das folhas para as raízes, para os frutos, para a semente, para onde for. Transporta principalmente sacarose. Mas nós e os outros animais, na nossa corrente sanguínea, a gente transloca glicose. É uma forma de translocar o açúcar, de translocar o carbono, mas muda de organismo para organismo. Mas o principal é igual, porque a planta vai translocar esse carboidrato com uma função energética ou para atender a demanda de outras, né, de síntese de parede, de organela, e nós, animais, a gente transloca a glicose no sangue para mandar energia para as células, né, combustível para atender as mitocôndrias, o citosol no processo respiratório, síntese de ATP e de outras moléculas que necessitam lá na célula. Aí depois a gente vai ver mais para frente lá na fisiologia, a gente discute essa questão da sacarose, por que é açúcar redutor, não redutor, que o vegetal transloca. Por que o vegetal não transloca glicose nem frutose, mas a junção das duas, que é a sacarose. Exemplo de pentoses com aldeído, que todo mundo já ouviu falar, no DNA e no RNA, né? A ribose e a desoxirribose. Né? São duas pentoses muito famosas que fazem parte dos nucleotídeos, né? E dos ácidos nucleicos lá do DNA e do RNA. Então, aí, só para exemplificar, pentoses que têm aldeído. Né? A gente vê muito aí lá na genética também, fala muito com RNA e DNA. Agora, falando de estrutura ainda, tem um termo que a gente tem que esclarecer, que é a palavra carbono quiral. O que é um carbono quiral? A gente vai pegar aí o gliceraldeído. Antes de eu falar de carbono quiral, apareceu a nomenclatura aí, o gliceraldeído de hidroxiacetona. É o nome dessa triose da esquerda, gliceraldeído. A triose da direita, de hidroxiacetona. A gente vai falar muito delas, porque elas fazem parte no estudo de fotossíntese, durante as etapas de síntese de carboidrato,
Os primeiros carboidratos a serem formados na fotossíntese são as trioses. Essas duas aí, ó, o gliceraldeído e a dihidroxicetona, formam uma espécie de reserva de triose de carbono quando a planta está fazendo fotossíntese. E vão ser as mesmas moléculas que a gente vai discutir quando a gente chegar lá no processo respiratório, tá? Na via glicolítica. A gente vai falar muito de gliceraldeído e de hidroxiacetona. Mas vamos voltar para a definição do que é um carbono quiral. O carbono quiral é aquele que possui 4 grupos substituintes diferentes. A gente não sabe que o carbono faz 4 ligações? Pode olhar aí que todo carbonozinho está fazendo 4 ligações. Todos fazem 4. Para ele ser um carbono quiral, ele tem que ter 4 grupos que vão fazer parte dessa ligação diferentes. Vamos analisar esse primeiro carbono do gliceraldeído aí, que tem a dupla ligação com o oxigênio. O hidrogênio é um grupo, o oxigênio é outro grupo, e toda essa parte de baixo, abaixo desse carbono aí que está marcado de rosa, toda a parte de baixo, eu vou considerar outro grupo, que aí está incluindo 2 carbonos, 5 hidrogênio e 2 oxigênio. Essa parte de baixo toda é um grupo. Então, se eu fosse comparar grupos, eu vou dizer que tem um grupo para baixo, o oxigênio lá da dupla ligação é outro grupo, e o hidrogênio que está sozinho lá no alto é outro grupo. Então, são 3 grupos que estão ligando a esse carbono. Mas eu não acabei de falar que a definição do carbono quiral é que ele possua 4 grupos diferentes ligando a esse carbono? Então, o gliceraldeído, esse carbono aí do gliceraldeído, que está marcado de rosa, ele não é quiral, porque ele não faz 4 ligações com 4 grupos diferentes. Analise o carbono central do gliceraldeído, o carbono do meio. Vamos ver quantos grupos diferentes tem ligando a esse carbono do meio. O carbono da parte de cima, que tem a dupla com o oxigênio mais o hidrogênio, é um grupo. O hidrogênio que está ligado a esse carbono é outro grupo. A hidroxila que está ligada a esse carbono é outro grupo. Então, eu já tenho 3 grupos aqui. E o quarto grupo, gente, é esse carbono que tem 2 hidrogênios mais uma hidroxila na parte de baixo. Então, esse carbono do meio aí do gliceraldeído, ele tem 4 grupos diferentes ligando a ele. Então, eu posso dizer que ele é um carbono quiral, porque a parte de cima é diferente do hidrogênio, que é diferente da hidroxila, que é diferente da parte de baixo. São 4 coisas diferentes. Agora, só para fechar isso, se a gente pegar o carbono mais embaixo, o terceiro carbono aí do gliceraldeído, a hidroxila que está aí é um grupo. A parte de cima, que tem 2 carbonos aí, ó, mais os hidrogênios, mais as hidroxila, é outro grupo. E esse carbono possui 2 hidrogênios ligados a ele. 2 hidrogênios são 2 moléculas iguais. Para ser carbono quiral, tem que ser 4 moléculas diferentes. Então, esse carbono da extremidade não é carbono quiral, porque tem 2 hidrogênios idênticos ligados. Hidrogênio é igual a hidrogênio. Se tivesse 2 hidroxila, também não ia valer, porque são 2 moléculas iguais. Eu tenho que ter 4 moléculas diferentes. Ficou claro isso, gente? O que é um carbono quiral? Alguém não entendeu? Eu posso explicar de novo na frente com estruturas maiores, tá? Não tem problema nenhum. Aquele que não tiver entendido qualquer coisa, é igual eu falei para vocês, podem pedir para me repetir
Não tenho preguiça nem problema com repetir nada não, tá? Podem ficar tranquilos. A gente repete o suficiente. Mas eu vou pegar uma outra estrutura diferente, maior, para a gente ver isso de novo, tá? Professor, Oi, olha bem. tô. O começo da sua explicação, porque não estava conseguindo conectar. Aí Tá. não peguei o começo. O comecinho era o seguinte, era a definição do que se caracterizava um carbono quiral. O termo quiral, ele vai ser usado quando qualquer carbono estiver ligado a 4 grupos diferentes. Eu falei que todo carbono faz 4 ligações, né? Então, vocês podem olhar que todos os carbonos têm as 4 ligações covalentes. Só que tem momento que ele está fazendo uma dupla com o oxigênio, mas a gente conta 2, ó. Tem 4 do mesmo jeito. Qualquer carbono aí, você pode olhar que tem 4 ligações com outras moléculas. Mas isso não é o que define o carbono quiral, não é o número de ligações. É quem está ligado a esse carbono. Qual é o grupo que está usando essa ligação? Tem que ser 4 coisas diferentes. Então, não sei se você pegou no começo que eu falei que o primeiro carbono do gliceraldeído aí, como ele tem uma dupla com o oxigênio, ele gastou 2 ligações dele com o oxigênio. Então, se você for analisar esse primeiro carbono, que está marcado de rosa, ele está ligando ao oxigênio, ao hidrogênio, e a outra ligação dele, que está com o grupo que está embaixo, esse grupo todo aí de 2 carbonos, 3 hidrogênios e 2 hidroxilas, eu considero um grupo só, que está representando, que está consumindo, que está fazendo essa ligação covalente aí com o carbono marcado de rosa. Então, assim, no resumo, esse carbono de rosa, que está marcado aí, o primeiro, ele está ligando a 3 grupos. Mas a definição diz que eles têm que estar ligados a 4 grupos e todos os 4 grupos têm que ser diferentes. Então, só o fato dele estar ligando a 3 coisas já eliminaria. Ele não é quiral. Ele só está ligando a 3 grupos. Para ser quiral, tem que estar ligado a 4. Beleza. O último carbono lá embaixo está ligado a 4 grupos, 4 coisas. Mas as 4 coisas são diferentes? Não. Por que o carbono de baixo não é quiral? Porque tem 2 hidrogênios ligados a ele. Então, não está seguindo a regra, que são 4 grupos diferentes. No gliceraldeído, o único carbono quiral é esse do meio, o carbonozinho do meio. Porque se vocês olharem, o grupo de cima, que está o carbono marcado de rosa, é um grupo. O grupo de baixo, que está o carbono ligado a 2 hidrogênios mais uma hidroxila, é outro grupo. E ele tem um OH de um lado e um hidrogênio do outro. Então, são 4 ligações, perfeito, e 4 grupos diferentes. Pegou agora aí? Sim, professor, agora eu entendi. Beleza. Da dihidroxicetona, eu não vou ficar repetindo a mesma coisa, porque o padrão é o mesmo. Tem que contar os grupos e as ligações. Agora, nós vamos ver a questão da isomeria. Isomeria ótica. Parece meio confuso, mas é interessante isso daqui, porque quando você vê no livro, vocês vão ver diversas maneiras ou no livro, na internet, diversas estruturas de carboidrato. O que eu estava mostrando ali até agora, que é essa estrutura que está no alto aí, você tem um problema com essa, quando eu coloco tracinho hidrogênio, tracinho hidroxila, tracinho carbono, é que você não tem noção de ângulos, de
da estrutura tridimensional do carboidrato. Da forma que ele está apresentado aqui no alto, que é o que a gente vinha falando até agora, você não tem noção tridimensional dessa molécula. E a molécula não é retinha, tudo bonitinha e tudo espaçadinho, igual está aqui nesse modelo que a gente estava vendo. Esse agora, que tem uma noção tridimensional, é a estrutura que mais se aproxima da realidade dos carboidratos, que é o modelo esfera-bastão. Tá? Esse modelo, você olha, você já consegue perceber que tem noção de profundidade. Se você analisar essa molécula que está aí, ó, notem que a estrutura amarelinha e a azul, se você for olhar para o seu computador, para o seu celular, você consegue imaginar que o amarelo e o azul estão posicionados atrás do plano da tela, seja do computador ou do celular. A profundidade está indo para trás da tela. E a bolinha branca do hidrogênio e a vermelha da hidroxila é como se ela viesse na nossa direção, na frente do plano do computador ou da tela do celular. Então você consegue ver que é diferente dessa estrutura linear que está apresentado aqui em cima, onde o carbono está marcado de rosa. Então o modelo esfera-bastão, ele é o que mais apresenta a realidade. É o que mais dá essa noção de tridimensionalismo, que é a realidade do carboidrato lá dentro da célula, compondo o tecido dele. Então, ele nos permite ver isso de uma forma mais real. Mas existem outras formas ainda que a gente vai ver. Tá? Eu não vou detalhar aqui toda essa questão de enantiômeros, isômeros. Depois vocês façam uma leitura, que são a parte mais detalhe, não é a parte principal aqui do assunto, então eu não vou me aprofundar nisso aqui agora. Depois que vocês pegarem o livro, vocês conseguem fazer uma leitura disso daí. Deixa eu passar aqui, esses enantiômeros aqui. Vamos aqui para o slide. Celular tocando. Vamos para o slide 18 aqui, que eu vou mostrar as outras maneiras que os carboidratos são representados. A gente já viu o modelo esfera-bastão, que é esse que a gente viu aí. Tem a projeção de Fischer e a perspectiva. Então, são 3 maneiras que vocês vão encontrar. Na verdade, são 4, que falta o modelo em cadeira. São 4 maneiras de apresentar os carboidratos. Então, o slide 19, o modelo esfera-bastão. A gente já viu. É o melhor, o mais realista que tem, mais fácil de entender. Porque os demais precisam de uma interpretação. Então, vamos para o slide 20. Projeção de Fischer e perspectiva. Então, esse modelo que a gente veio falando desde o começo da aula, na verdade era a projeção de Fischer. Que as linhas estão todas perpendiculares, todas as ligações fazem um ângulo de 90 graus. Pode olhar que com o carbono não tem variação de ângulo, está tudo bonitinho, arrumadinho. É a projeção de Fischer. É a mais usada, que a gente mais vai ver. Mas é como eu disse, você não tem noção de profundidade, de tridimensionalismo. No modelo em perspectiva, que é o que está aí abaixo, vocês veem que tem uns pontilhados, a gente fala, alguns falam rachurado, né? E tem uma partezinha, na verdade eu estou me referindo às ligações do carbono com os grupos. A ligação covalente do carbono com os outros grupos, ela vai se apresentar no modelo de cunha fechada, que é a ligação que está pretinha, e a ligação pontilhada, vocês estão vendo aí que está na vertical. Na vertical está a ligação pontilhada, e na horizontal está a cunha fechada, em preto. Né? Qual que é a interpretação disso aí? As ligações da horizontal em cunha fechada, preta, você tem que entender que elas estão vindo no seu sentido.
na frente do plano da tela do seu computador. E a ligação pontilhada é como se estivesse indo para trás do plano do seu computador. Note que essa molécula da esquerda aí, a gente está sempre se referindo ao gliceraldeído. Então, preste atenção, ó, eu vou voltar o slide aqui, o slide 19. A bolinha amarelinha é o aldeído, ó, CHO. E a bolinha azul é o grupo CH2OH. Note que o amarelo e o azul estão para trás do plano do seu computador. No gliceraldeído, que essa molécula aí é o gliceraldeído. Então gravem, amarelo e o azul estão para trás do plano do computador. Eu vou voltar para o slide 20 agora. Está marcado aí do mesmo jeito na cor amarela, o aldeído, CHO, e o azul, CH2OH. Os dois estão com as ligações verticais pontilhadinha. As duas aí estão para trás do plano da tela. Isso aí é uma decorebazinha. Sempre que tiver o pontilhado, vai estar para trás do plano da tela. Se tiver com a cunha fechada, está à frente do plano da tela do seu computador. Antigamente, claro que não tinha computador, eles tinham o que? Era o livro. Então, o cara estava lendo o livro e ele imaginava que as ligações verticais pontilhadas estão para trás do plano da folha do livro. E as horizontais em cunha fechada estão para frente do plano da folha do livro que ele estava vendo naquele momento. Por isso que eu falei que o modelo esfera e bastão é o mais fácil, que você não precisa ficar interpretando nada. Aqui você tem que ficar perdendo... Não é perdendo tempo, é uma maneira de dizer, Você está gastando tempo para interpretar. No modelo esfera-bastão, não. Você bate o olho naquilo, você já vê que está na forma tridimensional, quem que está para trás do plano, quem que está para frente. É muito mais fácil, muito melhor de observar isso. Só para a gente dar mais um exemplo de carbono quiral, olha a estrutura da glicose que está aí no slide 21. Note que a molécula está com os carbonos do meio da molécula tudo em vermelho. Vermelho meio rosa, isso daí. Isso aí já é uma colinha dos carbonos quirais. Vamos fazer só um teste para vocês verem. Se a gente pegar o primeiro carbono da glicose, que tem a dupla ligação com o oxigênio, ele só está se ligando a 3 grupos. Primeiro é o oxigênio, segundo é o hidrogênio, e todos esses carbonos aqui embaixo é um grupo só. Então, não atende à questão dos carbonos quirais. Se eu pegar o primeiro carbono que está marcado de rosa aí, ele tem para cima um grupo, que é o carbono com a dupla para o oxigênio e depois o hidrogênio. Então, isso tudo é um grupo. Para a esquerda dele tem um hidrogênio, para a direita tem uma hidroxila. Para baixo tem mais 4 carbonos com seus hidrogênios, suas hidroxilas, formando um grupo como um todo. Então, esse carbono rosinha aí já é um carbono quiral. E todos os outros aí para baixo vão ser carbonos quirais, porque eles vão fazer 4 ligações com 4 grupos diferentes. Note que o último carbono lá embaixo, ele não está marcado de rosa, ele está preto. Por que que ele não é carbono quiral? Porque ele está vendo que ele está escrito aí, ó, CH2, quer dizer que tem 2 hidrogênios ligados a ele. Então, não atende à exigência de 4 grupos diferentes, porque tem 2 hidrogênios iguais, não adianta. Por isso que eles marcam de rosa aí os carbonos quirais da glicose. Então, ela tem 6 carbonos, dos quais 4 são carbonos quirais. Aí, essa palavra enantiômero, que está escrita aí em cima, por que que eu vou falar disso aqui?
Isso aí vai ajudar a gente a entender por que existe tantos carboidratos diferentes. Existe uma formulazinha matemática que está escrita aí, 2 elevado a N. N é o número de enantiômero, na verdade é o número de carbono quiral. Tá? Se eu pegar a glicose, que tem 4 carbonos quirais, então quer dizer que a formulazinha vai ficar 2 elevado a 4. Isso aí dá 16. Mas o que significa isso? Significa que eu posso ter 16 moléculas diferentes se eu ficar... Eita, o telefone ligando aqui. Eu posso ter 16 moléculas diferentes se eu alternar as posições das hidroxilas e dos hidrogênios. Pensa comigo, gente. Tá vendo esse primeiro hidrogênio que está à esquerda? No primeiro carbono marcado de rosa? Se eu pegar essa glicose aí, jogar esse hidrogênio para a direita e jogar a hidroxila para a esquerda, eu já tenho uma molécula diferente da glicose. Depois, se eu pegar o outro hidrogênio do segundo carbono marcado em rosa e jogar esse hidrogênio para a direita, para o lugar da hidroxila, eu já tenho outro carboidrato diferente. Então, essa matemáticazinha aí de 2 elevado a 4 dá 16, quer dizer que se eu ficar mexendo nesse hidrogênio para a direita, para a esquerda com as hidroxilas, eu consigo 16 moléculas diferentes. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Sim. Alguém não entendeu isso? Pode falar que eu repito, mas eu preciso que vocês entendam isso. É coisa simples. Por favor. Então vamos lá. Essa fórmula matemática aí, ninguém vai ficar fazendo essas matemáticas aí não. Isso aí é só para ajudar a gente a entender. Por isso que eu começo desde lá do carbono quiral. Primeiro é entender o que é o carbono quiral. E o que isso vai trazer de consequência. E eu tinha falado lá no começo que a gente não tem como falar de todos os carboidratos que existem, porque são muitos. E a diferença entre eles é mínima, como é o caso que eu estou tentando mostrar aqui. Se essa molécula tem 4 carbonos quirais e a gente jogar nessa fórmula matemática aqui, 2 elevado a 4 é igual a 16. Quer dizer que vai me dar 16 moléculas diferentes. Mas por que diferente? Porque se você pegar os hidrogênios que estão nesses carbonos marcados em rosa, se você pegar o hidrogênio e a hidroxila é o OH. Se você mudar eles de lado, hidrogênio joga para a direita, hidroxila joga para a esquerda, você cria uma molécula nova. Primeira coisa. Se eu mudar, gente, um hidrogênio de posição, se eu pegar o primeiro hidrogênio que está aí à esquerda e jogar ele para a direita, já é outro carboidrato. Se eu pegar o segundo hidrogênio, né, desse segundo carbono em rosa e mudar ele de posição, no lugar de uma hidroxila, é outro carboidrato diferente. Então, fazendo esse jogo de mudar a posição do hidrogênio e da hidroxila para a direita ou para a esquerda, eu consigo 16 moléculas diferentes. Conseguiram entender agora? Sim, eu entendi já. Agora, se eu perguntasse para vocês, qual é a fórmula molecular dessa molécula que está aí? C. Quantos carbonos tem? Quantos hidrogênio? Quantos oxigênio? Contem aí para mim e me falem a fórmula molecular que a gente fez ali atrás. Não é a mesma, não? A C6H12O6?
Isso aí. C6H12O6. Agora eu quero que vocês entendam que eu vou ter 16 moléculas com a mesma fórmula molecular. C6H12O6. 16 moléculas com a mesma fórmula molecular. Mas elas são iguais, Leandro? Não. A fórmula molecular é igual, mas as moléculas estruturalmente são diferentes. Por que que é diferente, Leandro? Porque as posições dos hidrogênios e das hidroxilas não são as mesmas. Eu só consigo 16 porque eu vou ficar jogando hidroxila para lá, hidrogênio para cá, mudando as posições. A fórmula molecular continua a mesma, C6H12O6, mas são 16 moléculas diferentes. Quem tiver disposição e curiosidade, para quem tiver disposição, bota no papel depois, na hora que tiver tempo, e faz. Desenha essa molécula que está aí e depois começa a mudar a posição dos hidrogênios jogando para a direita. E vê depois quantas moléculas diferentes você vai ter. E faz a conta para ver se bate com isso aí. São 16 moléculas que você vai ter mexendo nisso. É um exercício, é trabalhoso, mas é por isso que eu estou dizendo, quem quiser fazer isso. Se entendeu o que eu estou falando, beleza. Se não entendeu, faz esse teste que dá certo. Às vezes a gente precisa fazer as coisas na mão, né, na prática, para a coisa entrar na cabeça, porque eu sei que às vezes só falando e mostrando aqui no slide não é bacana, né? Então, às vezes, no papel, é aquela velha história, né? Tem gente que consegue estudar e aprender fazendo resumo e outros não. Eu era uma pessoa preguiçosa para fazer resumo. Eu custei na minha vida a aprender e criar coragem, porque eu tinha preguiça de fazer resumo. Eu estudava tudo, eu lia tudo e tinha preguiça de montar um roteiro, fazer um resumo para estudar. Mas o dia que eu fiz a primeira vez, eu descobri que era a melhor coisa do mundo, estudar fazendo resumo. E depois eu nunca mais parei, mas eu demorei a aprender isso. Mas tem gente que, como foi comigo, muitas coisas você enxerga melhor quando você escreve. Mas é só um parênteses isso daí. É só, por que que eu estou focando nisso, gente? Para justificar aquilo que eu falei no começo. São muitos carboidratos. Muitos carboidratos. Você vai ter carboidrato com a mesma fórmula molecular. Eu não falei lá atrás da glicose e a frutose, não é C6H12O6? O que muda para elas? O aldeído da cetona. Nesse caso aqui que eu estou brincando com vocês, das 16 moléculas, eu estou mexendo com uma molécula só que é aldeído. É a glicose aí, é aldeído. Só que só de mexer o hidrogênio para lá, o hidroxila para cá, eu vou ter 16 moléculas diferentes, todas de aldeído, com a mesma fórmula molecular, C6H12O6. Né? Então, é uma parte da estrutura que eu estou tentando abrir a cabeça de vocês para vocês verem o tanto de carboidrato diferente que a gente pode ter, com diferenças estruturais mínimas entre um e o outro. Que às vezes você bate o olho e fala, é tudo a mesma coisa, não é nada lá. Um hidrogêniozinho que está na posição diferente já é outro carboidrato. E nós vamos ver alguns exemplos disso aí mais para frente depois. Agora, eu vou passar de forma mais rápida aqui, que são só exemplos, tá? Aqui a gente tem exemplos agora de moléculas que são aldoses, né? Então, todas aqui que eu vou mostrar tem o grupo aldeído, só que com 3 carbonos, triose. Com 4 carbonos, aí, ó, eritrose, treose, e está marcado de vermelhinho aí o carbono quiral dessas moléculas. Então, para 3, para 4 carbonos, aldoses. Para 5 carbonos, ó, tem a ribose, arabinose, xilose, lixose. 6 carbonos. Está marcado aí a glicose, a manose, tem a galactose, tem a gulose, tem um monte aí diferente. Agora tem um detalhe aí que eu quero deixar claro para vocês. É o porquê da letra D na frente dos nomes aí.
Alguém sabe por que vem essa letra D na frente dos nomes aí? Alguém pode me ajudar? Alguém que lembre disso aí? Se ninguém lembra, vamos ver. Pessoal, é o seguinte. Professor, Oi. seria por causa da posição da hidroxila? Isso. É isso mesmo. Perfeito. Posição da hidroxila. É isso aí que define essa letra D. Agora, qual hidroxila? A gente tem um monte de hidroxila aí. Se você pegar a ribose, vamos pegar a ribose que está aí. Qual hidroxila que eu tenho que olhar? É aquela que está mais distante da carbonila. Carbonila é onde o carbono está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Qual é a hidroxila que está mais longe dessa carbonila? Se você olhar nessa figura, você vai falar que é essa hidroxila que está ligada com o CH2. Vocês estão vendo o meu mouse quando eu fico mostrando aí no slide? Positivo. Ah, tá. Então, a princípio, você poderia achar que a hidroxila mais distante é essa que está ligada no CH2. Mas não pode ser ela, gente. Não pode ser uma hidroxila de extremidade, tá? Então, qual a outra hidroxila mais distante da carbonila que não seja a da extremidade? É essa daqui. Se eu for para a arabinose, é essa daqui. Se eu for para xilose, é essa daqui. Se eu for para lixose, é essa daqui. Então, a da extremidade não vale. É regra da nomenclatura, sei lá, não lembro quem criou isso. Agora, beleza, eu localizei a hidroxila. Agora eu sei que para me ver a letra D, eu tenho que procurar a hidroxila que está mais distante da carbonila, mas não pode ser a da extremidade. Agora, o D é porque ela está na direita. Se a hidroxila está no lado direito, é D. Ó, por isso que todas essas moléculas aí estão com a letra D na frente. Ó. Porque todas as hidroxilas que a gente está analisando aí, mais distante da carbonila, estão para o lado direito. Então, eu vou voltar aqui para o slide 22. Ó. Quando a gente começou com as aldoses com 3 e 4 carbonos, que todas têm a letra D na frente. Ó. Todas. E a hidroxila está voltada para a direita. Se a hidroxila tivesse do lado esquerdo, ia vir a letra L. Tá? L. L e D. Isso vem do inglês, tá? Não vai ser, porque a esquerda vai ser a letra E. Não. Como isso veio do inglês, lá é o L. Então, L é para a esquerda, D é para a direita. Biologicamente falando, vocês vão ver que os carboidratos estão quase tudo que a gente vê é D. Quase nada de L. Tá? Então, dentro da biologia, a natureza criou desse jeito e foi se verificando com o passar do tempo que todos os carboidratos que constituem tecidos, né, que participam aí dos vegetais, dos animais, é D. Com raras exceções aí para o L. Por isso que os exemplos aqui tá tudo D, ó. D ribose, D arabinose, D galactose, D glicose, D alose, tudo D. Então tem um porquê para isso, porque dentro da biologia os carboidratos são a maioria D. Se muda a hidroxila para a esquerda, ia ficar L-glicose, L-altrose, L-alose, L-manose. Pessoal, mas é uma mudança tão pequena? É uma mudança pequena, mas muda a estrutura da molécula. E isso tem importância. Principalmente quando a gente fala de enzima, aquela questão de substrato, sítio ativo. Qualquer pequena mudança dessa aí muda a estrutura da molécula. Muda a função dela, muda tudo.
Muda as ligações, pode mudar a carga elétrica, pode mudar um monte de coisa. Então, gente, é chato. Mas é a estrutura. A gente está aqui para ver a estrutura de carboidrato. Não tem como fugir disso. Na sequência aqui, ó, tem todos os exemplos para cetose, com 3, 4, 5, 6 carbonos. Tem vários carbonos aí. Podem olhar que a estrutura deles agora não é aldeído, é cetona. Isso, a carbonila mais distante da ligação, mas não é a da extremidade. Então, vamos adiantar aqui. Nomenclatura e numeração. Como que eu vou numerar os carbonos dentro de um monossacarídeo? Cetonas e aldeídos, a mesma coisa, a mais distante da carbonila. Para cetona funciona do mesmo jeito. Então, a nomenclatura desses monossacarídeos começa por esse carbono lá de cima. Ó. No caso, aqui está mostrando a manose, a demanose. Lá no alto, esse CHO aí é o aldeído. Né? Então, ele começa a numerar os carbonos de lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todos esses aldeídos aí estão sendo numerados a partir lá de cima da carbonila. Agora, tem mais um detalhe, que é o termo açúcar epímero. O que é um açúcar epímero? Tem tudo a ver com aquilo que a gente acabou de ver agora, que eu estava falando de mudança de hidrogênio, de hidroxila para a esquerda, para a direita, que a gente muda as moléculas, criam moléculas diferentes. Tem tudo a ver com isso aqui, açúcar epímero. Vamos ver o que ele está falando aqui. Ó. Ele está falando que a manose, né, essa D-manose, é epímero no carbono 2, com a glicose. Tá? Então, a manose e a glicose são açúcares epímeros. E ele está dizendo que o negócio é no carbono 2. Vamos analisar a estrutura da manose e da glicose para a gente ver o que tem de diferente entre elas. Vamos começar no primeiro carbono, CHO. CHO. Pode olhar que as duas têm CHO do mesmo jeito. É o grupo aldeído. Agora, no carbono 2, ele já deixou marcado aí na manose, em rosa. Ó. O que eu tenho aqui na manose? A hidroxila está voltada para o lado esquerdo. Na glicose, a hidroxila está voltada para a direita. Então, eu tenho uma diferença entre elas aqui no carbono 2. E foi isso que ele falava aqui embaixo, ó, que a manose é epímera da glicose no carbono 2. Ou seja, a diferença entre elas está no carbono 2. Então, eu tenho hidroxilas em posições diferentes. Vamos ver no carbono 3. No carbono 3, a hidroxila das duas moléculas está para a esquerda. No carbono 4 e no 5, a hidroxila está sempre à direita. Então, está igualzinho. Então, vocês viram que a única diferença da glicose para a manose é uma posição de hidroxila entre elas no carbono 2. Então, são dois monossacarídeos, os dois são aldeídos, os dois têm a mesma forma molecular. Ó, C6H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C6H12, O6, as duas são a mesma forma molecular, só que estruturalmente elas são diferentes, porque a hidroxila no carbono 2 está em posição diferente entre elas. Então, isso é um carbono epímero. Então, por isso que eu falei lá atrás, aquelas 16 moléculas de glicose diferentes,
Muda o nome do carboidrato só por você mudar a hidroxila e o hidrogênio da direita para a esquerda. Você cria um carboidrato diferente, estruturalmente diferente, com propriedades diferentes. Agora, a galactose está dizendo que é epímera no carbono 4, com a glicose. Então, pode olhar a galactose e a glicose, que no carbono 2 as hidroxilas estão para a direita, no carbono 3 as hidroxilas estão para a esquerda, no carbono 4 as hidroxilas estão diferentes. Uma está para a direita, a outra está para a esquerda. E no carbono 5 as hidroxilas estão iguais. Então, a única diferença entre elas é a posição da hidroxila no carbono 4. Então, glicose e galactose, C6H12O6, mas estruturalmente são diferentes. São dois carboidratos diferentes. Tá? Então, isso é a definição de açúcar epímero. Eles se diferem apenas em uma posição de hidroxila dentro da estrutura, quando eu comparo duas moléculas. Tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou parar por aqui. Deixa eu parar.